E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem, estudando para as provas bimestrais de vocês. Olha só, considerando que o nosso plantão é na semana que vem, na próxima quinta-feira, e a nossa prova é na próxima sexta, nessas aulas de hoje e amanhã, eu vou fazer uma breve revisão, muito mais como orientação de estudos para vocês, tá? Para preparar um pouco o nosso plantão de dúvidas. É importante, como a matéria relativamente extensa, eu fiz um recorte de conteúdo, mas existe ali vários conceitos que foram abordados, então é importante que vocês se preparem e venham para o plantão de dúvidas na quinta-feira, mas com dúvidas de fato, com temas que vocês entendem que sejam necessários para se prepararem para a prova. Então, olha só, eu considerei basicamente dois grandes grupos de assuntos, que são dois capítulos do livro. Um que fala sobre a população mundial e outro sobre a população brasileira. No tema população mundial, nós começamos a discutir alguns conceitos demográficos importantes, conceitos básicos de demografia, entendendo a demografia como o estudo de população. A população, o estudo de população, a análise de dado demográfico, nos ajuda a entender, por exemplo, características socioeconômicas, a verificar tendências de crescimento, redução, perfil da população. A gente vai resgatando isso ao longo dessas aulas. Então vamos lá. Primeiro conceito que eu quero lembrar com vocês, ideia de população absoluta. População absoluta é o total de habitantes de um país, tá? Então o Brasil tem 210 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Isso é população absoluta. São Caetano do Sul tem 150 mil habitantes. Certo? Essa é a ideia de população absoluta. Todo lugar que apresenta uma alta população absoluta é considerado um país ou uma região populosa, um país populoso. O Brasil é um país populoso, é a quinta maior população absoluta do mundo. Certo? A China é um país mega populoso, é a maior população absoluta do mundo. A Índia é um país populoso. Os Estados Unidos, com quase 350 milhões de habitantes, é um país populoso. A Indonésia, com mais de 250 milhões, é um país populoso. O Brasil é a quinta maior população absoluta do mundo. Essa é a ideia de população absoluta. Agora, existe uma forma de verificar o percentual de população, não o percentual, mas a distribuição populacional, que é a chamada população relativa. Então, como é que funciona a população relativa? Considera a população pela área. Então, qual é o total de habitantes por quilômetro quadrado? Então, o que é a população relativa? O Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. 24, será que é muito ou é pouco? É pouco. Ou seja, o Brasil tem um território muito extenso. Ah, mas a população é grande. É grande, mas o território é muito extenso. Então, a gente tem aí uma característica, um território muito extenso e uma população extensa, só que proporcionalmente o território é maior, nesse sentido, nos dá uma dimensão maior do que a própria população total do Brasil. Então o Brasil é um país pouco povoado, certo? Pouco povoado, são 24 habitantes por quilômetro quadrado, é pouco povoado. A China, que é um país até maior que o Brasil em termos de extensão, mas tem uma população muito superior, certo? Muito superior. Aí vamos considerar 1 bilhão e 400 milhões de habitantes para 200 milhões. Então a gente tem aí uma população que é algumas vezes maior. Então a China é um país mais povoado. Então quando a gente tem um país com uma alta população relativa, a gente chama de povoado. Quando a gente tem uma baixa população relativa, a gente chama de pouco povoado. Ok? Então, populoso e povoado. O outro nome que a gente usa na ideia de população relativa é densidade demográfica, que é a mesma coisa, são sinônimos, população relativa e densidade demográfica, ok? Outro conceito que eu quero revisar com vocês que é fundamental, a ideia de crescimento natural ou crescimento vegetativo. O quanto aumenta uma população sem considerar fluxo migratório. Então vamos começar com crescimento natural. Crescimento natural ou crescimento vegetativo significa o percentual da taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Então,
um percentual do total. Geralmente você tem um total de habitantes, aí você considera quantos nasceram naquele ano e quantos morreram naquele ano. E você tira uma porcentagem. Então, nasceram, por exemplo, 2% em relação à população total. E morreram 1,5% em relação à população total. Então, se eu tenho que crescimento vegetativo é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, esse crescimento vegetativo de 2 menos 1,5 é de 0,5%. Ou seja, a população está crescendo sozinha 0,5% ao ano. Tudo bem? Então, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Ok? Aí a gente começa a definir melhor, a analisar. Outro dado importante é a taxa de fecundidade. Então, a fecundidade é o número médio de filhos por mulher, certo? Então, é a fecundidade que vai estabelecer o percentual da natalidade. Não são a mesma coisa, são dados diferentes, ok? Dados diferentes. Fecundidade e natalidade. Só que uma influencia a outra. A fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher, ele vai corresponder ao total de nascimentos, né? Ele vai ter uma relação com o total de nascimentos. É uma forma de verificar o quanto uma população cresce. Bom, prosseguindo. Outro dado importante, a gente falou da mortalidade, que é um percentual relacionado à quantidade de pessoas que morrem, né? Um percentual relacionado ao total de mortes de uma população. Então essa é a mortalidade. Um dado importante também, verificado na demografia, é a mortalidade infantil, que é o número de mortos, de crianças mortas a partir de 1.000 nascidas vivas, quantas morreram com menos de 1 ano, de 0 a 1 ano de idade. Então, isso significa a chamada taxa de mortalidade infantil. Outro conceito importante é o conceito de expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. Então, em média, qual é a idade que uma população morre? Se a esperança de vida é de 60 anos, é baixa. Se a esperança de vida é de 80 anos, ela é mais alta. Isso é um dado importante para a gente verificar a qualidade de vida de uma sociedade, de uma população. Tudo bem? Então, lembrando que na aula de hoje nós paramos no tema expectativa de vida, certo? Na aula de amanhã, eu resgato com vocês o comportamento desses dados e falo um pouco mais sobre o Brasil. Tudo bem? Então, até a aula de amanhã. Fiquem por enquanto com essa breve revisão e a gente continua na aula de amanhã. Legal? Um abraço, tchau, tchau.